Graça e paz, amados, corra linda do Senhor, maravilha do Eterno, abençoados, abençoadas, joias preciosíssimas do Todo-Poderoso Deus. Mais um Café com Deus com o pastor Maurício Loureiro. O café de hoje está lá em 1 Crônicas, capítulo 21, versículo de número 1. Mas antes, quero te agradecer você que compartilha, que comenta, que pede oração, você que dá para nós aí um gostei, um joinha, muito nos ajuda. Você que se inscreveu no canal também muito nos ajuda, fortalecendo o nosso canal. E você que não se inscreveu, gente, corre lá, nas letrinhas azuis, é só clicar, te direciona para o YouTube, lá você clica em inscrever-se, que é automático, vai também no sininho, amém? Capítulo 21 de 1 Crônicas, versículo 1, está escrito assim: Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a enumerar a Israel. Gente, o homem de Deus abençoado. Lembra no café passado que foi no capítulo 20, na história anterior, mostrando Davi derrubando gigantes, vencendo, né? Como venceu a Golias, o gigante Golias, venceu o irmão do gigante Golias e outros gigantes também que foram abatidos. É assim na nossa vida, né? Gigantes vão se levantar para cair, porque Deus quer nos dar experiências, novas experiências. Mas olha só, bobeou, dançou. Por isso que a gente não pode afrouxar as nossas cordas, né? Não pode afrouxar o nosso joelho, a nossa comunhão com Deus, não pode afrouxar a meditação da palavra, não pode afrouxar os nossos ouvidos para estar atento à voz de Deus, ouvindo mensagens, louvores que Deus fala ao nosso coração, consagrando a nossa vida, porque o inimigo não brinca de ser inimigo. Olha aqui Satanás instigando, diz a Bíblia aqui, olha só. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi. Então ele está incitando a Davi a cometer um pecado. Por causa de quem? De Israel, para prejudicar a Israel, a nação de Israel. Ora, Davi era rei de Israel. Então, o diabo levanta para incitar. Cuidado com as incitações de Satanás. Não tome decisão com a cabeça quente e nem com dor. É muito perigoso. Pode causar danos irreversíveis a você e aos outros que você ama. Esfria a tua cabeça, ora a Deus, medita em tudo que for fazer, busque orientação. Olha só, incitado por Satanás, não consultou a Deus. Davi foi agora, chamou o general Joabe e disse para ele: vamos levantar o censo, contar os números do exército de Israel. Ele até chegou a questionar, mas para que precisa isso? Isso é doloroso, isso cobra impostos, isso tem um custo, porque são várias pessoas, né? Visitando, viajando, fazendo contagem, ou fazendo Israel vir até aqui, a toda a nação vir a Jerusalém. Então aquilo tinha um custo, o censo tem um custo. É como hoje tem o IBGE, há uma necessidade, claro, mas veja bem, quando há uma necessidade que é feita naturalmente, igual, por exemplo, no Brasil, de 10 em 10 anos, por causa da pandemia, atrasou, né? Então está fazendo aí praticamente com 12, 13 anos agora o censo, passados, ao invés de 10, um pouco mais. Mas veja só, é uma coisa já programada, totalmente diferente. Imagina que já tivesse feito o censo, entra agora um novo presidente e cisma de fazer um novo censo. É um custo, tem tributação, né? Então, é isso que entristeceu o Senhor por dois motivos. Primeiro, primeira coisa, faz com que você desacredite em Deus, né, para confiar no número do exército, da quantidade de soldados que tem, e
tem um custo pesado para a própria nação. Entende? Então tem dois problemas sérios aqui, sem contar que você deixa de reinar, de cuidar de outras coisas mais, para ficar centrado em coisas desnecessárias. Porque para Deus não fazia diferença se Israel tivesse 1 milhão ou se tivesse 100 mil soldados, que ele dava vitória, principalmente estando em desvantagem, para não achar que era a força do exército humano é que venceu a batalha. Sempre Deus deu a batalha a Israel estando em desvantagem, em grande diferença, né? Bem inferior. Então, querido, aí vai lá Davi vai lá dar ordem, né, para que cumprisse aquilo. O que ocorre agora, amado? Aí descobre-se que tem 1.100.000 soldados que puxaram da espada, né, de guerreiros, só em Israel. Ainda tinha em Judá também 470.000. Eu conferi aqui, que é tanto número, que puxavam da espada. Então veja só, 470.000 de Judá, fora da tribo de Benjamim e de outros mais que não foram contados, né? Mas Deus ficou muito indignado com isso. Veja, preste atenção, versículo 7, desagradou a Deus. Olha o que está escrito. E este negócio também pareceu mal aos olhos de Deus, por isso feriu a Israel. Olha, que eu aprendo aqui que a precipitação, né, pode nos levar a pecar, tá? Então não precipite para tomar decisão, porque enganoso mais do que todas as coisas é o coração do homem. Só Deus conhece, até nós mesmos podemos ser enganados pelo nosso coração. Então veja só, aprenda isso daí. Deus entristeceu-se com essa decisão. A gente tem que tomar muito cuidado para não entristecer o Senhor, não entristecer o Espírito Santo de Deus em certas decisões que tomamos. Podem ser desastrosas, como foi o caso aqui de Davi, que causou agora, olha a causa, o que trouxe para ele agora as consequências de uma decisão. Trouxe para ele peso sobre toda a nação. Por quê? O Senhor mandou o profeta Gade ir até ele e perguntar, fazer uma proposta para ele, dizendo: você quer 3 anos de fome? Escolhe aí. 3 meses de guerra contra o teu inimigo, a ponto dele vir te destruindo até te alcançar, a você que é o rei? Ou 3 dias da espada do Senhor de peste sobre toda a nação, e ainda o anjo do Senhor, um anjo será enviado para destruir a capital, destruir Jerusalém. E a coisa agora pesou, hein? O que você escolheria aí? Para e pensa. 3 anos de fome, ou 3 meses perseguido pelo inimigo, em guerra, perdendo batalhas até ser alcançado e ser morto, ou 3 dias de peste, que o anjo do Senhor foi enviado para isso, para destruir a nação, matanças acontecendo, né, com pestes terríveis, e inclusive a capital de Jerusalém seria destruída pelo anjo. Aí Gade pergunta, o profeta pergunta a Davi: vê aí o que você vai responder àquele que me enviou. Gente, Deus tem compromisso com o povo, com a nação. Qualquer decisão que o rei toma, qualquer decisão que uma liderança toma lá em cima, vai repercutir sobre toda a nação, porque pode vir maldição. Depende da decisão, pode vir bênção ou maldição. A Bíblia fala sobre isso, sobre bênção e maldição lá em Deuteronômio. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com certas decisões que nós tomamos, com certas atitudes, certas leis,
certas coisas que fazemos, porque não é só nós, não. Todo o povo depende. Você que é líder, quando você toma uma decisão errada, você afeta toda a sua liderança. Quando você é um pai de família, toma uma decisão errada, você afeta toda a sua família. Ah, pastor, aqui não tem pai de família, aqui sou eu que sou. Às vezes você como mulher, né? Eu que sou o pai, a mãe, eu que sou a cabeça aqui. Então, mas se você tomar a decisão errada na sua família, afeta toda a sua família. Cuidado. Às vezes o inimigo te incitou para você separar, para você acabar com o seu casamento. Às vezes o inimigo te incitou para você desistir dos seus negócios, dos seus sonhos. Às vezes o inimigo te incitou para que você confie na força do seu braço, nos números que a sua mão pode produzir. Ele está deixando de confiar em Deus para confiar em números, no número do exército. Ora, sem necessidade disso, e entristeceu o Senhor, de maneira que o Senhor agora envia a ele uma proposta. Toma a decisão agora. Mas graças a Deus que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Não é à toa que ele é chamado assim. Por quê? Ele disse: Senhor, que fez esse povo para que o Senhor castigue? Quem errou fui eu. Então, isso é lindo. Ele reconhece o erro dele. Fui eu que iniciei essa conversa em dizer de levantar o censo. Bem, fui rebatido até por Joabe, pelo meu general, mas não quis acatar. Eu errei. Tem gente que às vezes quer transferir os erros dele para os outros, a culpa dele para os outros. Não, ele assume. Ele diz: eu errei. E diz para Gate: caia eu nas mãos do Senhor, mas não caia nas mãos dos homens, porque os homens não têm misericórdia. Mas Deus terá misericórdia de mim. Deus é misericordioso. Então eu escolho a praga. Que a espada venha sobre o povo, sobre Jerusalém para destruir. E diz a Bíblia que ele vestiu de saco. E todos os anciãos, conselheiros dele também. E prostraram-se com o rosto em terra, com a boca em pó, pedindo as misericórdias do Senhor. E diz a Bíblia que Deus havia enviado um anjo com a espada para destruir Jerusalém. A peste, num só dia, matou 70.000 soldados que caíram mortos. E agora o anjo está em direção à capital de Jerusalém. Quando ele arranca a espada e coloca sobre a nação, ou seja, sobre a capital, para destruir, o Senhor viu a atitude de Davi, dos anciãos. E como ele bem disse que Deus é misericordioso, Deus então se arrependeu, mandou um anjo parar a ordem que ele havia dado. E o anjo parou em cima da eira de Ornã, a eira de Araúna. E ali parando, Davi viu o anjo com a espada ali parado. E voltando a colocar a espada no lugar, embainhada, porque recebeu a ordem de Deus. Ele corre até lá. O Senhor pede ele que sacrifique, que erga um altar para Deus. Então ele corre lá naquela eira, naquele lugar onde o boi rodava em volta de um mastro, isso que é eira, com um muro em circunferência de 1 metro de altura, porque ali era jogado trigo, e o boi com as lâminas atrás ia passando, fazendo separação da palha e do trigo, e era no meio do morro, lá no meio, para quê? Porque aquele que cuidava da eira jogava para o alto, e o vento levava a palha, e o trigo caía de volta. O trigo era recolhido, e aquele homem estava trabalhando lá quando isso aconteceu. Ele corre lá para comprar aquele lugar, para erguer um altar para Deus. Aquele homem diz assim: eu vi o anjo do Senhor. Olha, Davi, tu és rei. Eu te entrego tudo, a eira, te entrego os bois, te dou de presente para você oferecer para Deus. Ele diz: não, não, jamais. Deixarei de pagar o valor da eira. Deixarei de oferecer sacrifício a Deus do que não me custe nada. Não, eu tenho que pagar o preço. Então nós, muitas vezes, temos que pagar o preço, meus irmãos. O preço de fidelidade, às vezes dói, o preço é alto.
Mas não é de graça que você, né? Ah, não vou dar de graça. Não, às vezes você precisa sacrificar. Às vezes você está sentindo dor, a sua alma está ferida, mas você precisa socorrer alguém que está com a alma também ferida. Isso dói, isso é sacrifício, mas agrada a Deus, porque não é sacrifício de tolo. Sacrifício de tolo é quando desobedece, quando você vai andar a pé daqui lá no norte. Eu estou aqui no sudeste, vou andar a pé daqui no norte para pagar promessa, mas estou em desobediência, não vale nada esse sacrifício. E a Bíblia diz, mais vale obedecer do que sacrificar. Porque o sacrifício sem obediência é sacrifício de tolo. Não é que Deus não aceite sacrifício. Olha, Davi está sacrificando, pagando um preço, um alto preço ali, por aquela eira, para construir um altar. E para ali pegar os bois e imolar, ou seja, sacrificar a Deus. Oferecer oferta pacífica para o Senhor. E Deus se agradou disso. Aleluias. As suas misericórdias foram derramadas sobre eles. Não destruiu mais aquela capital, e nem tampouco ninguém mais morreu de peste, porque o Senhor ordenou para parar. Gente, isso é lindo demais. Acaba o capítulo, por exemplo, falando sobre isso aqui, ó. O último versículo. E não podia ir Davi perante ele consultar o Senhor, porque estava aterrorizado por causa da espada do anjo do Senhor. Quer dizer, ele não foi aonde a arca de Deus estava por causa disso, com medo. Tá? Aí, olha só, versículo 27 e 28. E o Senhor deu ordem ao anjo, e ele guardou a sua espada na bainha. Versículo 28. Vendo Davi, no mesmo tempo que o Senhor lhe respondera na eira de Ornã, o jebuseu, sacrificou ali. Então, porque Deus ouviu a sua oração, porque ele se humilhou. Não foi pelo sacrifício, foi por se humilhar. Aí, em gratidão, ele vai e sacrifica a Deus. Entende? Então, os humilhados serão exaltados, se humilha, vai na casa do Senhor, se curva, presta adoração a Ele, oferte, ame o Senhor, ame a sua palavra, isso é se humilhar. Reconheça que está errado, como Davi reconheceu, e procura consertar sua vida naquilo que você tem errado. Seja humilde para reconhecer isso, não seja orgulhoso, soberbo. Não, não é a hora, não vou, não quero. Não tem esse, não é o eu que manda. Quando nós somos humildes, nós destronamos o nosso eu, tiramos ele do trono do nosso coração, lá do trono que ele estava sentado, e convidamos o Espírito Santo para assentar ali e comandar a nossa vida. Convidamos a Jesus, Jesus, entra no meu coração e reina sobre a minha vida, manda na minha vida. Mas, pelo amor de Deus, só faça aquilo que ele mandar. Não tome decisões precipitadas. Amém? Para que você seja abençoado, abençoada. Obedeça ao Espírito Santo. Ele está te falando, vai. Ele está te falando, vem. Ele está te falando, para. Ele está te falando, segue, siga. Há muito o que fazer, queridos. Vamos trabalhar para o reino de Deus. Deus está dizendo para nós, para muitos de nós, para nós avançarmos em certas situações. Nós mesmo estamos fazendo hoje uma ação social linda no centro da nossa cidade. Tudo gratuito, corte de cabelo, profissionais, médicos, todo mundo lá atuando. Orientação sobre doação de sangue, medição de pressão, tudo ali sendo feito. Para as crianças, pipoca, algodão doce de graça, né? Uma ação social linda, uma evangelização no centro da cidade, com carro anunciando, som anunciando, as pessoas entrando nas lojas, no comércio, orando, convidando para uma tarde abençoada a partir do meio-dia. Haverá louvor com várias bandas, vários cantores da nossa região aqui, tanto da nossa cidade quanto da região. E ainda haverá também um festival de música evangélica, condecorando o primeiro, segundo, terceiro lugar, descobrindo talentos. Vai ser um dia abençoado, amanhã, uma tarde, e logo depois eu saio de lá, vou lá para um congresso, que eu sou presidente
da associação, tem um congresso acontecendo na nossa igreja, de tarde, entrando para a noite. E vai ser bênção, vindo igreja de Teresópolis, igreja de Nova Friburgo, igreja de Cordeiro, Cantagalo, de Minas Gerais, aqui da nossa região, de Bicas, de Pirapitinga. Gente, é bênção. Vamos trabalhar para o reino de Deus. Amém? Vamos orar por esse trabalho, para Deus abençoar. Pastor, quem dera, se eu tivesse aí, eu ia. Mas você está longe? Ora, intercede por esse trabalho. É bênção, gente. Vamos dar testemunho. Vamos alcançar vidas. Vamos ser abençoador, agente de bênção na vida das pessoas, porque Deus nos levantou para isso. Davi está intercedendo pelo povo. Senhor, esse povo não fez nada, quem pecou fui eu. Então ele intercede, porque o Senhor vai castigar eles. Então castiga a mim, a minha família, é isso que ele diz. Olha, quando um homem é segundo o coração de Deus, ele assume, mas ele pede as misericórdias do Senhor, que ele sabe que Deus é misericordioso. Então, gente, pelo amor de Deus, vamos cair nas mãos de Deus, vamos clamar por suas misericórdias. A Bíblia diz que ela se renova a cada manhã, e ela é a causa de não sermos consumidos. Está passando luta, sua vida está difícil, dobra o joelho, clama, ora, Deus tem misericórdia de mim. E ele vai atender, porque ele é Deus misericordioso. Recebe aí, eu quero orar por você. Pai santo, glorioso, excelso, sublime, Deus que é total, completo e absoluto, coloco nas tuas mãos todas as famílias e as pessoas que estão ouvindo, recebendo e vendo, Pai amado, o Café com Deus. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus, trazendo entendimento, a graça. Deus, coloco nas tuas santas mãos, Senhor, todos os caminhoneiros desse Brasil e a sua família. Também, ó Deus, o comércio em geral. Abençoa, Senhor, os lojistas. Deus, os fabricantes, Pai amado, em nome de Jesus, coloco nas tuas mãos. Também a Valdenir Ramalho e família, Reinaldo Martins e família, lá de Copacabana, Rio de Janeiro. Abençoa teu filho, a Camila Vilela, sua esposa e família. Abençoa, Pai. Também o Jorge Luiz Rodrigues e família, a Maria Helena de Souza Ferreira e família, a Alcina Lúcia e família, lá de Vicente Carvalho também. Abençoa a vida financeira, a vida espiritual, a família dela salvando, transformando. Toma Rosaura Marques e família, o José Sanuto e família, o Paulo César e família, dos grupos, sempre aí, Senhor, prestigiando, curtindo todos os nossos vídeos, em vários grupos. Deus abençoe o Paulo de Tarso e família, o Marcos Paulo Soares, São Domingos e família. Deus amado, também Eliana Guerra e família, a Leda Ferreira da Silva de Magalhães e família, lá de Campinas, São Paulo. Toma Rosileia Parreira Gomes e família, em nome de Jesus, e abençoa esse dia, Pai amado, de hoje, Deus amado, dessa ação social. Ó Deus, que o CLEAPA, o Conselho de Líderes Evangélicos de Além Paraíba, está promovendo, juntamente com as promotoras, Senhor, Márcia Valéria e, Senhor, a Lúcia Helena. Abençoa, Pai amado, seja um dia de bênção e de vitória, no santo nome de Jesus. Ainda oro também pelo Congresso de Adolescentes na nossa Ibre lá, Pai amado, em nome de Jesus, da Ciban. Deus, teu servo magno, em nome de Jesus, eu oro agradecido. Amém. Esse foi mais um Café com Deus. Te aguardo até o próximo. Senta o dedo aí, gente. Me ajuda aí.